Os raios procuram um menor caminho de resistência elétrica para se difundir para a Terra. Por isso, eles incidem preferencialmente nos pontos mais altos da propriedade, como nas partes mais altas do relevo, nas árvores de maior porte e nas árvores isoladas, nos topos das torres de sinal de rádio, nas antenas de TV, principalmente aquelas instaladas no topo dos morros, em caixas d'água elevadas e nas construções elevadas, como silos e secadores verticais. Os locais planos e abertos, como os pastos, podem também ser atingidos por raios, colocando em risco a vida de pessoas e animais, principalmente quando estes se encontram próximos ou em contato com cercas não aterradas. Um raio, ao atingir a superfície do solo, cria um fluxo de corrente de forma radial para a sua difusão para a terra. Assim, podemos observar que uma pessoa ou animal não precisa necessariamente ser diretamente atingido por um raio para ocorrer acidente. As correntes superficiais que aparecem no solo são elevadas e provocam uma tensão entre os pés da pessoa ou animal, conhecida como tensão de passo, ocasionando uma corrente pelo corpo que pode levar à morte. Neste esquema, você pode verificar que os animais, por possuírem maior distância entre as patas, estão sujeitos a uma tensão de passo maior e, portanto, mais susceptíveis a acidentes fatais. À medida que se afasta do ponto de incidência do raio, o fluxo de correntes superficiais se tornam de menor densidade, diminuindo os riscos. O choque elétrico é definido como as manifestações sofridas pelo corpo humano e animal quando é atravessado por uma corrente elétrica. Dependendo da intensidade da corrente e do tempo que a pessoa fica submetida a ela, poderão ocorrer consequências diversas. Desde um simples formigamento, contrações musculares involuntárias, até dores, contrações violentas, asfixia, parada cardíaca, queimaduras e morte. O corpo humano é altamente sensível à passagem de corrente elétrica. Para se ter uma ideia, a corrente que passa em uma lâmpada de 60 watts, ligada em 120 volts, é de meio ampere. Se apenas 20% desta corrente passar pelo corpo de uma pessoa, mesmo que seja por pouco tempo, a morte é praticamente inevitável. Agora, em se tratando de correntes de descargas atmosféricas, que atinge valores estúpidos, todo cuidado é pouco. Mesmo que a pessoa seja atingida por pequenas parcelas da corrente da descarga, o risco é muito alto. Mesmo antes de haver a formação de um raio, já existe perigo. Como já foi mostrado, antes das chuvas as nuvens ficam carregadas. Se existir debaixo dessas nuvens uma cerca de grande comprimento, sem estar aterrada, o solo e a cerca ficam carregados eletricamente por indução. Uma pessoa ou animal que tocar a cerca em um ponto distante sofrerá um choque que poderá ser fatal. Dificilmente um raio atinge diretamente uma pessoa. Na maioria dos casos, os acidentes ocorrem de forma indireta. Vamos mostrar então algumas situações que podem ocorrer os acidentes. Quando um raio atinge uma cerca, os arames conduzirão parte da corrente e as pessoas ou animais que estiverem próximo ou em contato dela poderão tomar um choque violento. Quando um raio atinge uma edificação, as correntes passam pelas ferragens das lajes e pilares, nos tubos metálicos de água, nos eletrodutos metálicos e fios da instalação elétrica, procurando um caminho para se difundir no solo. Uma pessoa ou animal que estiver próximo ou em contato com estas partes poderá também sofrer choques violentos. Mesmo que a edificação não possua peças metálicas, por exemplo, uma casa de alvenaria com forro e a estrutura do telhado de madeira, quando atingida por um raio, poderá ocasionar choque em uma pessoa que estiver encostada ou próximo das paredes. Os valores das correntes e das tensões são tão elevados que faz paredes de alvenaria se comportarem como materiais condutores de eletricidade, podendo arrancar tijolos ou telhas da casa.